Você já teve um momento geminiano em que tudo pareceu estranhamente familiar? Um momento tranquilo, sem barulho ou drama, em que você olhou ao redor e percebeu algo. Você viu que sempre foi aquele que se adapta um pouco mais do que os outros, que pensa um pouco mais rápido, que questiona um pouco mais profundamente. E ainda assim, de alguma forma, sente-se menos compreendido do que qualquer pessoa que você conhece. Isso não é um acidente. Não é imaginação sua. É o primeiro sussurro de uma verdade que você carrega desde o princípio. Você cresceu aprendendo muito cedo que sua mente funciona em uma velocidade diferente do mundo ao seu redor. Ideias surgem rapidamente como estrelas cadentes. Pensamentos se sobrepõem e se conectam de maneiras que outros podem não perceber. Sua curiosidade é um zumbido constante e suave, nunca se aquieta de verdade. E em vez de lhe ensinarem como proteger essa sua mente brilhante e agitada, provavelmente lhe ensinaram a se adaptar, a simplificar seus pensamentos para os outros, a se explicar, a desacelerar. Com o tempo, isso cria um hábito silencioso, porém perigoso. Você, geminiano, começa a se traduzir para o mundo, explica seus pensamentos antes de compartilhá-los, justifica suas mudanças de humor ou interesse. Suaviza suas belas contradições para se tornar mais fácil de ser compreendido pelos outros, mais fácil de ser aceito. E é aí que o problema silencioso começa. Porque você, querido geminiano, nunca foi feito para ser facilmente compreendido. Você foi projetado pelo cosmos para transitar graciosamente entre mundos, entre a lógica e o sentimento, entre o pensamento profundo e a brincadeira leve, entre a seriedade e a alegria. Sua natureza não é inconsistente. É fluida. Não é imprevisível. É adaptável, como um rio que encontra seu caminho. Mas quando o mundo não sabe como lidar com uma mente fluida, tenta colocá-la em uma caixa. Usa rótulos. E você, em seu desejo de se conectar, aceitou esses rótulos com muita frequência. Esta mensagem de hoje, nesta segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, não se trata de simples motivação. Não se trata de alimentar o seu ego. E certamente não se trata de amor próprio superficial. Trata-se de sobrevivência. Da sua sobrevivência. Porque existem certas leis, regras tácitas da energia e da mente, que você precisa aprender. Não são regras morais nem conselhos sociais. São leis psicológicas que controlam como sua mente brilhante interage com as pessoas, com os ambientes, com os relacionamentos. E tragicamente, ninguém nunca se senta com você para explicá-las. Você é deixado para aprendê-las da maneira mais difícil. Através da exaustão, da decepção, da sensação de profunda falta de energia, de dolorosa incompreensão ou de silenciosa falta de reconhecimento. A primeira lei é aquela que você quebra com mais frequência e pela qual paga por mais tempo. Você tem um reflexo, gêmeos, de se explicar. Quando alguém te entende mal, você esclarece. Quando te questionam, você se justifica. Quando alguém duvida de você, você dá mais detalhes. No fundo, você acredita que se conseguir encontrar as palavras certas, se conseguir explicar suas intenções com clareza suficiente, as pessoas finalmente te enxergarão. Elas finalmente entenderão quem você é. Mas eis a verdade que ninguém te conta: explicar não gera respeito, gera acesso. Quanto mais você explica, mais as pessoas sentem que têm direito ao seu mundo interior, ao seu raciocínio, às suas decisões, ao funcionamento íntimo da sua mente. E aos poucos, algo muda. Em vez de ser visto como a pessoa inteligente e complexa que você se torna simplesmente disponível. Em vez de ser respeitado pela sua mente, você se torna uma fonte para os outros explorarem. As pessoas param de ouvir para se conectar, começam a analisar para criticar, dissecam suas palavras, questionam sua coerência. Procuram contradições em vez de buscar significado. E você, tentando ser justo e transparente, continua explicando. Esta é a primeira lei que você deve aprender. Sua mente não é um espaço público. Nem todos merecem um mapa completo dos seus pensamentos. Nem todos precisam de uma conclusão sua. Nem todos conquistaram o direito ao seu raciocínio. Entenda isto: algumas pessoas não querem clareza. Elas querem controle.
E você lhes entrega esse controle no momento em que se explica demais. Seu silêncio, Gêmeos, não é fraqueza. É a sua autoridade. Quando você para de se explicar desnecessariamente, algo poderoso acontece. As pessoas ou se esforçam para te entender como você é, ou revelam que nunca tiveram a intenção de realmente te compreender. E essa compreensão nos leva diretamente à segunda lei. Gêmeos, você é naturalmente generoso com sua mente. Compartilha ideias livremente. Inicia conversas. Adapta sua forma de falar para se conectar com diferentes pessoas. Este é um dom maravilhoso. Mas, quando deixado desprotegido, torna-se uma fraqueza. Porque sua mente é valiosa. É rápida. É observadora. Enxerga camadas onde outros veem apenas a superfície. E a maioria das pessoas não quer realmente se conectar com essa profundidade. Elas querem consumi-la. Querem que você as entretenha, valide seus pensamentos, resolva suas dúvidas, as faça se sentir inteligentes. Sem nem perceber, você se torna um recurso intelectual para os outros, em vez de um ser humano compartilhando um momento. É aqui que começa o seu esgotamento. Você se pergunta por que se sente tão exausto depois de uma conversa que nem sequer foi emocional. Por que se sente vazio depois de um encontro social que parecia divertido? Por que anseia por ficar sozinho, não porque não goste de pessoas, mas porque estar perto delas lhe consome tanto? A segunda lei é simples, mas pode ser brutal. Nem todos merecem ter acesso à sua mente. Intimidade mental ainda é intimidade. Compartilhar seus pensamentos, suas perspectivas, suas ideias criam um vínculo, quer você queira ou não. Quando você compartilha essas coisas sem cuidado, dispersa sua energia brilhante demais. As pessoas se apegam, tornam-se dependentes, investem emocionalmente no que você oferece. Enquanto isso, você só fica se sentindo cansado. É por isso que você precisa aprender a observar antes de interagir. Quem realmente escuta quando você fala? Quem apenas fala e espera que você responda? Quem demonstra curiosidade sobre? Você é quem só está interessado em como você faz-lhes. Você sente isso. Quando aprender a filtrar o acesso à sua mente, sua energia retornará. Você deixará de se sentir disperso e usado. Você deixará de confundir a estimulação que proporciona com uma conexão real e recíproca. E então vem a terceira lei, aquela que você frequentemente ignora até que a vida o obrigue a encará-la. Gêmeos, você não nasceu para a estagnação. Isso não é inquietação, não é imaturidade. É a sua própria essência. Sua mente precisa de movimento. Ela precisa de novas ideias, novos enigmas, novos desafios para explorar. Quando você permanece por muito tempo em ambientes que não evoluem, em empregos, em relacionamentos, em rotinas diárias, algo dentro de você começa a se desligar silenciosamente. Não de forma drástica, não de uma vez, mas lenta e seguramente. Você se torna distraído, distante, desmotivado. As pessoas confundem isso com preguiça ou falta de comprometimento. Mas você sabe que é algo diferente. É fome mental. A terceira lei é inegociável para você. Se sua mente não for estimulada, você aos poucos desaparecerá de si mesmo. Você não morre de desgosto amoroso como outros signos. Você definha de tédio. Você murcha com a repetição e a previsibilidade. Você sofre por estar preso em papéis que não desafiam mais quem você é. E o grande perigo é este: você, geminiano, muitas vezes permanece tempo demais. Você tenta ser responsável, leal ou consistente, enquanto por dentro está silenciosamente se consumindo, até que um dia você se olha no espelho e não reconhece a pessoa que vê refletida. É por isso que você precisa aprender a partir, não por impulso, mas conscientemente. A seguir em frente antes que o ressentimento se instale. A mudar de ambiente antes que a insensibilidade se acumule. A escolher o crescimento sempre, em vez do conforto. Sua sanidade depende disso. Por fim, há a quarta lei. Aquela que você raramente reconhece, embora ela molde toda a sua vida e a vida de todos que você influencia. Você, geminiano, deixa impressões profundas. Você não faz isso de forma ostensiva ou dramática, mas sim profundamente. As pessoas se lembram das conversas com você por anos.
Sem perceber, elas comparam você a cada pessoa nova e interessante que conhecem. Elas sentem sua ausência com mais intensidade do que jamais imaginaram. Mas você frequentemente não percebe isso. Você segue em frente mentalmente muito antes que os outros consigam acompanhar emocionalmente. E por não se apegar, por não se agarrar com força, presume que você não foi importante. Presume que você é esquecível. Essa suposição está errada. A quarta lei é esta: quando as pessoas perdem o acesso a você, elas sentem isso. Mesmo que nunca digam uma palavra, você subestima o seu impacto porque não precisa de posse para se sentir conectado. Mas outros precisam. E quando você vai embora, seja emocionalmente ou fisicamente, algo muda no mundo deles. O silêncio substitui o estímulo que você proporcionava. A previsibilidade substitui a curiosidade que você despertava. E muitos percebem, tarde demais, o que tinham à disposição quando você compartilhava sua luz livremente. Não se trata de ego. Trata-se de consciência. Você precisa parar de diminuir sua presença maravilhosa só porque os outros não conseguem lidar com ela. Você precisa parar de se fazer pequeno para que os outros se sintam importantes. Quando você começa a perceber que algo está errado na sua vida, o estrago geralmente é invisível para os outros. Para o mundo, tudo parece bem. Você ainda conversa com as pessoas. Cumpre suas responsabilidades. Sorri quando se espera que você sorria. Mas por dentro, você se sente dividido de uma forma difícil de explicar. Essa não é a dualidade natural e criativa com a qual você nasceu. Essa dualidade parece viva e eletrizante. Essa sensação é de fragmentação. Parece que pedaços da sua atenção estão espalhados por muitas pessoas, muitos projetos, muitas expectativas. Parece que há pensamentos inacabados e resquícios emocionais de conversas que nunca terminaram de verdade. Você se sente mentalmente sobrecarregado, mas estranhamente sozinho. Superestimulado pelo mundo, mas profundamente insatisfeito. E como você é uma pessoa que se adapta facilmente, muitas vezes diz a si mesmo que isso é normal. Você presume, é assim que a vida se sente quando se tem uma mente rápida e curiosa. Não é. Isso é o que acontece quando você ignora essas leis internas por muito tempo. Quando você fica se explicando para pessoas que nunca te ouviram de verdade, você as condiciona a questionar a sua própria identidade. Com o tempo, você começa a sentir que toda decisão precisa de uma justificativa. Toda mudança de interesse precisa de uma razão que os outros aceitem. Cada passo no seu crescimento precisa ser traduzido em linguagem simples para um comitê que vive na sua cabeça. É assim que você, aos poucos, perde o controle da sua própria história. Você para de fazer a pergunta mais importante: isso é verdade para mim? E começa a perguntar: isso fará sentido para mim? Essa mudança é silenciosa, mas devastadora, porque o seu poder sempre residiu na sua capacidade de se definir. No momento em que você permite que a compreensão externa se torne mais importante do que a sua própria verdade interior, você se fragmenta. Uma parte de você segue em frente, evoluindo e crescendo. Outra parte fica para trás, presa no trabalho exaustivo de explicar, gerenciar as reações alheias e manter a porta aberta para aqueles que não merecem passar por ela. É nesse momento que um ressentimento silencioso começa a crescer. Você fica irritável por razões que não consegue nomear. Sente-se distante, até mesmo das pessoas de quem gosta. Pode pensar que está se tornando uma pessoa mais fria. Não está. Você está simplesmente exausto. A mente que antes era brincalhona agora se sente sobrecarregada. A curiosidade que antes trazia entusiasmo agora se torna uma pressão pesada. Você anseia pelo isolamento não por paz, mas para se recuperar. Essa é a consequência de quebrar a primeira lei repetidamente. E quando você ignora a segunda lei? Quando entrega sua mente livremente a qualquer um que demonstre um mínimo de interesse, as consequências se aprofundam. As pessoas começam a presumir que têm acesso ilimitado a você. Elas te mandam mensagens sempre que querem entretenimento ou uma inspiração. Esperam respostas rápidas e ponderadas. Sentem-se no direito de usar suas ideias, seu humor, seu trabalho emocional.
E você, por não gostar de conflitos e valorizar a conexão, muitas vezes diz sim. Você concorda, até que um dia percebe e não reconhece mais essas relações. Você se dá conta de que está cercado por pessoas que sabem ver você, mas não ver você. Pessoas que gostam da sua presença, mas não protegem sua energia. Pessoas que sentem sua falta quando você está ausente, mas te drenam quando você está presente. Esta é uma das verdades mais difíceis de aceitar. Nem todos que gostam de você te respeitam. Gostar não é o mesmo que se importar. Interesse não é o mesmo que investimento. Muitos se sentem atraídos por você porque você os faz sentir mais vivos, mais compreendidos, mais interessantes. Mas isso não significa que eles sejam capazes ou estejam dispostos a retribuir com a mesma intensidade. Quando você se doa demais a essas pessoas, começa a se esvaziar. É aí que você começa a se questionar. Por que sou assim? Por que me entedio tão facilmente? Por que me sinto tão desconectado em meio à multidão? Você busca respostas em todos os lugares? Em provas, em artigos, nas estrelas, sem enxergar a resposta mais simples e difícil. Você vem ultrapassando seus próprios limites há anos. Nesta fase, a terceira lei torna-se impossível de ignorar. Sua necessidade de estímulo mental não é opcional. Não é uma fase da qual você simplesmente se livrará. É uma necessidade fundamental para a sua alma, tão vital quanto o ar. Quando você permanece em ambientes estagnados e imutáveis por obrigação, lealdade ou medo, sua mente começa a se rebelar. Seu foco desaparece. Sua motivação desmorona. Sua fonte criativa seca. Você se sente inquieto, mas preso, curioso, mas estranhamente entorpecido. Isso é frequentemente confundido com procrastinação ou falta de disciplina, especialmente por aqueles que não entendem como você funciona. Mas você não se fecha porque é preguiçoso. Você se fecha porque não há nada de novo com que sua mente se envolver. Nenhuma fricção intelectual, nenhum diálogo crescente, nenhum espaço para seus pensamentos se expandirem. Sua mente foi projetada para se mover, de um lado para o outro, para cima e para baixo, para explorar, conectar, questionar e reinterpretar. Quando é forçada a ficar presa em uma caixa apertada de rotina e previsibilidade, ela não consegue respirar. E aqui, Gêmeos, é onde você costuma cometer seu maior erro: esperar. Esperar que as coisas melhorem magicamente. Esperar que as circunstâncias mudem sozinhas. Esperar a sua própria permissão, ou a de outros, para finalmente seguir em frente. Mas a estagnação não se resolve sozinha. Ela só se aprofunda. Você começa a se sentir desconectado da sua própria vida, seguindo a rotina, dizendo as palavras certas, enquanto seu verdadeiro eu vive em um lugar completamente diferente. É nesse momento que as decisões impulsivas aparecem de repente. Os finais abruptos. As mudanças repentinas. De fora, as pessoas dizem que você está sendo inconsistente ou volúvel. Por dentro, você sabe a verdade: esperou demais. A terceira lei existe para te salvar desse colapso. Para você, movimento não é traição. Mudança não é irresponsabilidade. Crescimento não é instabilidade. Para você, ficar tempo demais é muito mais perigoso do que partir cedo demais. E isso nos leva de volta à quarta lei, aquela que pode mudar a forma como você enxerga todo o seu passado. Muitas vezes você acredita que é esquecível. Você segue em frente sem problemas. Você se desapega sem grandes dramas. Você não se apega. Então, você presume que os outros fazem o mesmo com você. Mas você subestima o seu próprio impacto. Você não tem ideia de quão profundamente as pessoas podem ser tocadas por uma conexão mental com você. Uma conversa que pareceu casual e leve para você pode ter mudado completamente a maneira de pensar de alguém. Uma amizade que pareceu um capítulo agradável para você pode ter parecido um alicerce para essa pessoa. Você não percebe isso porque não âncora sua autoestima em ser lembrado ou sentir saudade. Você não precisa ser propriedade de alguém para se sentir valorizado. Mas muitas outras pessoas precisam. E quando você se afasta, quando para de explicar, para de se envolver, para de oferecer sua mente tão livremente, as pessoas sentem essa ausência. Elas sentem isso intensamente.
Nem sempre imediatamente e nem sempre de uma forma que admitam, mas transparece. Transparece em como elas comparam você aos outros. Transparece na nostalgia delas. Isso transparece na sensação silenciosa de que algo está faltando em seu mundo. É por isso que você precisa parar de se diminuir. Pare de presumir que você está apenas de passagem pela vida das pessoas. Pare de acreditar que você é substituível simplesmente porque se conectou sem amarras. Sua presença é catalisadora. Você não apenas ocupa espaço, você transforma o espaço em que está. Você desafia perspectivas antigas. Você abre portas na mente das pessoas que elas nem sabiam que existiam. Você introduz movimento onde tudo estava parado. Quando você aprende a respeitar esse poder silencioso, tudo muda para você. Você para de buscar a compreensão de todos. Para de oferecer os tesouros da sua mente sem reflexão. Para de permanecer em lugares onde sua mente brilhante está definhando. Em vez disso, você se torna seletivo. Você se torna silenciosamente poderoso. Você se torna o mestre do seu próprio mundo mental e emocional. Isso não te torna frio, te torna lúcido. E essa lucidez é o que finalmente te permite encontrar o que você vem buscando o tempo todo: relacionamentos que te estimulam sem te esgotar, ambientes que crescem junto com você, conversas que parecem uma dança compartilhada em vez de uma apresentação onde você faz todo o trabalho. Essas 4 leis não são regras do mundo exterior. São verdades que você se lembra quando para de lutar contra a sua própria natureza bela. E quando você começa a viver de acordo com elas, sua vida deixa de parecer fragmentada. Sua famosa dualidade se une em um todo-poderoso. Sua mente encontra um foco tranquilo. Sua energia retorna em ondas. Não porque você se tornou uma pessoa mais simples, mas porque finalmente parou de perder tempo explicando sua maravilhosa complexidade para aqueles que nunca mereceram ouvi-la. Se esta mensagem ressoou com você hoje, se você se sentiu compreendido de maneiras desconfortáveis, mas profundamente verdadeiras, então você já sabe por que está aqui. Existem oceanos de profundidade sob sua superfície brilhante que a maioria das pessoas nunca consegue ver. Este canal existe para explorar essas profundezas com você. Então inscreva-se, fique conosco e aprofunde-se ainda mais, porque algumas verdades não devem ser gritadas, devem ser compreendidas silenciosamente no espaço entre os pensamentos. E é aí, gêmeos, que você sempre viveu.